Certa vez, a W. Tozer disse: "Me recordo de um homem a quem foi perguntado o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da esquerda ou a asa da direita? A leitura da Bíblia e a oração são disciplinas indispensáveis para todo cristão verdadeiro. Por isso, na aula de hoje, o nosso objetivo é mostrar a importância da Bíblia como ferramenta de ensino e aprendizagem para a vida. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou Murilo Alencar e agora iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a última lição deste trimestre, lição de número 13, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. O nosso texto áureo nos diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. E aqui nós encontramos algumas orientações de Paulo ao jovem pastor da igreja de Éfeso. E o imperativo é: persiste, seja insistente. Essa palavra persistir também significa constância. Olha, Timóteo, isso aqui é algo que você deve fazer não só hoje, mas amanhã e depois. Deve haver uma constância na prática dessas atividades, que é a leitura, a exortação e o ensino. Na versão NVT, o texto áureo está assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Na paráfrase Nova Bíblia Viva, o texto diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação. Veja que exortação e encorajamento são palavras sinônimicas, e também ao ensino. E temos aqui algumas passagens paralelas que acentuam a verdade presente no texto áureo, que é a nossa responsabilidade de ter um contato diário com as Escrituras. Olha a responsabilidade dos reis, registrada em Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 19. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. O rei, que era a autoridade máxima humana da nação de Israel, ele deveria ter diante de si, na sua cabeceira, diante dos seus olhos, todos os dias, a palavra de Deus. E ele devia ter essa palavra diante de si e lê-la para que seu coração temesse a Deus. E o temor a Deus produzisse não só o conhecimento das Escrituras, mas também a prática dos ensinamentos presentes nela. Temos aqui ainda a orientação do Senhor a Josué. Olha o que Deus disse ao sucessor de Moisés: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, veja só, você vai fazer o seguinte, Josué: medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Essas palavras do Senhor a Josué são profundas. Deus estava dizendo a ele: a obediência não é parcial. Você tem que ter cuidado para fazer tudo segundo aquilo que está escrito nesse livro. Você tem que cumprir tudo. Não é obedecer uma parte e outra não. Não é simplesmente me sujeitar àquilo que eu mais gosto e aquilo que eu não gosto eu deixo de lado. Não, você tem que obedecer a tudo que está escrito. E assim você será próspero e bem-sucedido. Olhe o que o salmista cantou. Salmo de número 1, verso de número 2 diz assim: o seu prazer, o prazer do homem bem-aventurado, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É acordando com a Bíblia, é passando o dia com a Bíblia e é indo dormir pensando na Bíblia. Temos ainda o conselho de Salomão em Provérbios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, que diz assim: se buscar a sabedoria
como se busca a prata e a procurar como se procuram os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Tem muita gente que está buscando sabedoria na filosofia e não que isso seja errado. Tem muita gente que busca de forma intensa a sabedoria secular, mas se nós nos gastássemos com a mesma intensidade com que se procura prata, com que se procura ouro, buscando conhecer e entender a palavra de Deus, nós chegaríamos a um conhecimento mais profundo do Senhor. Olhe a realidade da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam. E isso aqui está abrangendo todo o grupo de irmãos da comunidade dos cristãos da igreja apostólica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no aprendizado e na prática de tudo aquilo que os apóstolos ensinavam. A Bíblia, a palavra, os ensinamentos de Jesus, as verdades de Deus faziam parte do cotidiano da igreja primitiva. Temos aqui ainda a posição firme dos apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 4, eles disseram o seguinte: olha, a prioridade do nosso ministério não é servir às mesas, não é se dedicar demasiadamente com as questões sociais em detrimento do estudo das Escrituras. E eles disseram o seguinte, assim: quanto a nós, nos consagraremos, nos separaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha os requisitos necessários para se ser um obreiro aprovado. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É nossa responsabilidade, é nossa função, é nossa obrigação conhecer e ler a palavra de Deus, não só do obreiro, mas de toda a igreja, conforme vimos aqui nessa quantidade de versículos que acabamos de citar. Vamos à nossa verdade prática, mas antes eu gostaria de lhe pedir que se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho para receber as notificações e deixasse o seu like. É importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Se você quiser baixar esse subsídio, eu disponibilizo ele gratuitamente na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam download desse material em PDF. É de graça, não custa nada. Se os irmãos também desejam conhecer uma ferramenta para o pregador iniciante que vai lhe auxiliar durante o seu momento de estudo da Bíblia, trazendo princípios exegéticos e hermenêuticos para interpretar a palavra de Deus, mostrando a estrutura homilética de um sermão com introdução, desenvolvimento e conclusão, e ainda com algumas dicas de oratória, bibliologia e vários assuntos correlatos. Conheça essa ferramenta, o Pregador e a Pregação, tenho certeza que irá edificar a sua vida. E adquirindo o curso Pregador e a Pregação, os irmãos ganharão de brinde um livro contendo mais de 500 ilustrações selecionadas e ainda também ganharão outro curso de Epístolas Paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. O pagamento é único e o acesso é para a vida toda. Clica no link e assim os irmãos estarão abençoando aqui a gente do Abraja Aula e serão também edificados. E olha, se você quiser fazer parte de um grupo exclusivo de escola dominical no Telegram, o link também está na descrição do vídeo. E eu estou dando aqui alguns spoilers porque provavelmente a partir do próximo trimestre nós faremos o lançamento da ferramenta EBD, onde nós proporcionaremos a todos aqueles que fizerem parte desse grupo seleto, que adquirirem essa ferramenta, subsídio teológico robusto, material de marketing para a escola bíblica dominical, curso com o pastor Anderson Silva sobre o papel do professor, como preparar a aula, curso de superintendência da escola bíblica dominical. Você vai ser edificado. Então não perde essa oportunidade, vai clicando nesse monte de link aí abaixo do vídeo e vai vendo o que estamos oferecendo a você. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a nossa aula. A verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus.
O que seria fortalecer? Essa expressão fortalecer dentro da verdade prática é importante ser conceituada. Fortalecer significa tornar resistente. E olhe agora o que a verdade prática está comunicando. Veja como fica mais claro. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, né? A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem, em outras palavras, tornam mais resistente a nossa fé e a comunhão com Deus. Eu separei um texto de Jesus lá, escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25, palavras de Jesus que dizem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, se fundamentar, conhecer e praticar a palavra de Deus vai justamente fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Ele. Olha o que diz o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Veio tribulação, veio vendavais, veio dificuldade de todos os lugares. A chuva caiu no teto, os rios correram na fundação, os ventos sopraram nas paredes, mas a casa permaneceu de pé, porque ela estava fundamentada na rocha. Me diga e me responda se a leitura da Bíblia, se o estudo da palavra de Deus fortalece a nossa fé e a nossa comunhão ou não. É claro que fortalece. E é por isso que nós podemos aqui fazer pelo menos duas aplicações. E a primeira é: por meio da leitura bíblica, somos fortalecidos espiritualmente. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4. O ser humano não viverá só de pão. Ele está falando aqui do alimento físico. E não é só isso que dá vida ao ser humano, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Quando vamos às Escrituras, alimentamos a nossa alma, o nosso espírito e nos fortalecemos. Em segundo lugar, por meio da leitura bíblica, a nossa fé é aumentada. É o que diz Romanos capítulo 10, versículo de número 17. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Temos 3 tópicos aqui. O primeiro deles, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O segundo, é preciso ler a Bíblia. Aliás, o segundo diz assim: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o terceiro, é preciso ler a Bíblia diariamente. Vamos passar a considerar o tópico de número 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E aqui eu já gostaria de falar de algumas agências educativas. E nós temos pelo menos 3. A família, a escola e a igreja são essas agências educativas necessárias para a formação do bom cidadão e do bom cristão. Nós não temos aqui como objetivo falar da família como agência educativa e nem tampouco da escola. Se fôssemos falar aqui da família, meu Deus, falaríamos aqui sobre o problema dos dias atuais, em que os pais estão terceirizando a educação dos filhos. E às vezes a televisão tem influência maior, as mídias sociais têm influência maior, terceiros, né? Pessoas que são contratadas, creches, escolinhas, ficam na responsabilidade de formar a criança porque os pais se sentem incapazes de instruírem os filhos. É uma deficiência da família nos nossos dias, mas não é nosso objetivo tratar sobre isso. Nem tampouco ainda falaremos sobre a bancarrota do ensino público, da escola secular. As escolas hoje, a maioria delas, inclusive até universidades, se tornaram militâncias de partidos de esquerda, onde se defende aborto, onde se defende o uso de drogas, onde o feminismo se aflora, onde ideologias são propagadas, as crianças são erotizadas desde cedo. A escola tem falhado em sua agência em sua tarefa de educar. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos nos deter sobre a igreja
como agência educativa. E mais precisamente, nós vamos nos concentrar na igreja e em seu departamento de ensino, que é a Escola Bíblica Dominical. Por que a gente está falando sobre Escola Bíblica Dominical dentro da lição de número 13? Porque a leitura da Bíblia e a educação cristã, elas caminham juntas. A leitura da Bíblia e a educação cristã são parceiras. E a escola dominical, ela tende a promover não só o ensino, mas também um incentivo para que alunos de todas as faixas etárias tenham contato com a Bíblia e seja por ela influenciado a viver uma vida para a glória de Deus. O que seria a escola dominical em termos aqui de definição? O pastor Cláudio Nor de Andrade, em seu dicionário, lógico que aqui que ele tem uma influência do pastor Antônio Gilberto, ele diz assim: a escola dominical é o departamento mais importante da igreja, porque evangeliza enquanto ensina. Essa frase é de Antônio Gilberto. Suas atividades tiveram início por volta do ano de 1780. Nesse ano, o jornalista inglês Robert Hakes fundou uma escola para ensinar as crianças pobres a ler e a escrever, tendo como orientação as Sagradas Escrituras. Daí a escola de Hakes foi prosperando e tomando forma até alcançar o atual estado de desenvolvimento. Começou com a decisão de um homem em ensinar as crianças pobres a ler e a escrever e também a ter contato com as Escrituras. E olha como nós estamos hoje, né? Temos escolas dominicais em quase todas as igrejas do Brasil. E eu não falo só das Assembleias de Deus. Dentro das Assembleias de Deus, temos escola dominical, usamos o material da CPAD, mas as igrejas batistas, igrejas presbiterianas e outras denominações também têm as suas escolas bíblicas dominicais. O pastor Antônio Gilberto, ele complementa dizendo o seguinte: a escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus. A escola dominical, ela tem fundamentação bíblica. Ela é o cumprimento de forma completa, escutem, de forma completa da grande comissão de Jesus dada à igreja. Lá em Mateus, capítulo de número 28, versículo 20, diz assim, ele diz o seguinte: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas eu li aqui o final do versículo. O princípio do versículo diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Dentro da escola dominical, nós aprendemos a palavra. Nós ensinamos a palavra. Tanto o professor aprende como o aluno aprende. E dentro desse ambiente de ensino, a igreja está cumprindo a sua responsabilidade de evangelizar e de ensinar a palavra de Deus. Na escola dominical é ensinar as palavras de Jesus e, por isso, seu livro-texto é a Bíblia. Dentro de uma escola dominical, nós temos a revista. Temos aqui uma lição que serve como um norte para o nosso plano de aula. Lógico, nós temos a lição aqui, mas devemos preparar a nossa aula. Nós devemos fazer uma exegese da lição, do texto bíblico e também da nossa classe para adequar o conteúdo da lição à experiência, à linguagem da nossa classe, de maneira que a comunicação seja eficaz e os alunos sejam edificados por meio da compreensão do ensino da palavra de Deus. E a Bíblia é o fundamento da escola dominical. Todas as escolas dominicais têm a Bíblia como seu livro-texto. E eu vou dizer aqui algumas características importantes da escola dominical. Olha que interessante. Em primeiro lugar, ela é uma parte da igreja. Aliás, ela não é uma parte da igreja. É a própria igreja ministrando o ensino metódico das Escrituras. Ensinar é algo inerente à igreja. É algo que está enraizado ao que é ser igreja. Em segundo lugar, é um ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, a família, a comunidade inteira, tal como fazia a igreja primitiva nos dias apostólicos. Veja a importância da escola dominical na vida da igreja.
Na igreja nós temos outros cultos de ensino, que são cultos de pregação, cultos de doutrina, congressos, seminários, entre outros. Mas olhe como a escola dominical é fantástica. Ela consegue atingir todas as faixas etárias e conversar na linguagem de cada faixa etária. Desculpem. Nós temos aqui aulas para o berçário, temos aula para primário, aliás, jardim, primário, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, adultos, e com isso o ensino ele se torna mais objetivo. Se fala na linguagem da criança, se fala na linguagem do pré-adolescente, se fala na linguagem do adolescente, se fala na linguagem do jovem e na linguagem do adulto. Não é que haja uma Bíblia para cada classe dessa, mas não é isso. Mas o ensino, a pedagogia do ensino, ela é aplicada no contexto de cada faixa etária. Eu estou com dificuldade de citar esse nome, né? De cada classe. Então veja, preste atenção nisso aqui. A escola dominical é fantástica por isso. Ela atinge todas as classes, crianças a adultos. Em terceiro lugar, é a única escola de educação religiosa popular que a igreja dispõe. Participar de uma escola dominical não custa nada ao aluno, ele não precisa pagar. E ali ele tem aula intensiva de teologia todos os domingos. Fiz alguns cursos teológicos e dentro desses cursos teológicos que eu fiz, aprendi lá a mesma coisa que aprendo na escola bíblica dominical. A escola dominical, ela tem essa função de ser aberta a todo o público. Em quarto lugar, a escola dominical devidamente funcionando é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Veja aqui a importância da escola dominical. Agora nós vamos elencar algumas razões porque a escola dominical ela é importante. E a primeira razão é a sua capacidade de formação espiritual. O pastor Antônio Gilberto ele assinalou dizendo o seguinte: o lema completo da escola dominical deve ser: cada aluno um crente salvo, cada salvo bem treinado, cada aluno treinado um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Veja a capacidade da escola dominical em formar, em produzir, promover maturidade espiritual. A criança lá desde o berçário está tendo contato com as escrituras e até quando chega em sua vida adulta, ela continua ali em contato com as escrituras e isso vai fazendo ela crescer espiritualmente a fim de poder servir e ensinar a outras pessoas. A escola dominical também é importante por sua capacidade de transformação e formação do caráter cristão. A escola dominical ela promove transformação porque ela ensina a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra que transforma. É poder de Deus para salvar gentil e judeu. É poder de Deus para formar um homem, para transformar a vida do homem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A escola dominical e a sua capacidade pedagógica. Olha só. É uma terceira razão pela qual a escola dominical é importante. Ela ajuda a aumentar o seu conhecimento bíblico, o estudo de diferentes assuntos à luz das Escrituras, auxilia o aluno a conhecer mais o conteúdo bíblico, bem como a manusear melhor o livro sagrado. Promove conhecimento bíblico. E dentro da lição, os subpontos aqui, eu vou rabiscando aqui minha lição e aqui do lado aqui eu vou colocando algumas observações. Sobre o subponto de número 1, currículo adotado pela escola dominical, o comentarista ele diz aqui no final desse subponto: o conteúdo expressa a ortodoxia professa pelas Assembleias de Deus e contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. A escola dominical tem um caráter apologético e doutrinário.
ela ensina a doutrina que cremos e também nos vacina contra as heresias. A escola dominical também é prática e pedagógica. E com isso, ela faz aquilo que já mencionei aqui a vocês, forma o caráter e também, não só o caráter, mas também dá orientações práticas para a vida. Olha, na escola dominical você aprende como andar, você aprende o que falar, você aprende o que fazer, você aprende como servir a Deus, você aprende como adorar, você aprende como evangelizar, você aprende como ser um cristão melhor. E com isso, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Temos ainda aqui o terceiro subponto que fala sobre o padrão ético e moral. E a escola dominical ela é justamente importante por isso, porque a sua ética e moral são baseadas em princípios atemporais, em verdades eternas. A moral do mundo ela é transitória. O que seria a moral? São princípios, são normas que regem uma conduta. Mas a moral secular, ela varia de acordo com a cultura, com o tempo, como as coisas vão mudando, a moral também vai mudando. E a gente vê isso pelas vestes que se usa hoje, pelas músicas de hoje, pelos filmes de hoje que passam na televisão. Você veja que a moral ela vai se tornando flácida. A moral do mundo, mas os princípios morais da palavra de Deus, eles não podem ser relativizados. E dentro da escola dominical, o aluno, ele aprende os princípios éticos e morais da palavra de Deus, que são atemporais e eternos. Com isso, nós podemos ir para o nosso tópico de número 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Aguenta aí, porque o tópico de número 3 é muito importante. Eu vou lhe dar aqui 11 dicas de como ler a Bíblia. Aproveita e nos segue nas redes sociais, @Murilo Alencar e @Abrajaula. Tira um print aí da tela do celular, uma foto da televisão, de onde você estiver assistindo essa aula, posta lá no Instagram, nos stories do Instagram, marca a gente, com certeza vamos interagir com você, repostando a sua postagem. Vamos falar sobre a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O que seria educação cristã? Qual o conceito desta sentença? Educação cristã é o programa pedagógico que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o aperfeiçoamento espiritual e moral dos que se declaram cristãos e daqueles que venham a atender o chamado do Evangelho de Cristo. No desempenho de suas funções, a educação cristã conta com as seguintes disciplinas. Temos aqui disciplinas fundamentais e disciplinas auxiliares. Essas disciplinas ajudam na formação, na preparação do aluno, do irmão, do crente, em sua instrução, em sua introdução à nova realidade da vida cristã e no conhecimento das doutrinas da palavra de Deus. Temos aqui a teologia da educação cristã, a pedagogia comparada e a história da educação. Temos aqui ainda a didática, a psicologia, a biologia, a sociologia da educação cristã. Então a educação cristã, de modo específico, ela desenvolve-se na escola dominical e de maneira genérica em toda a igreja. Crente de verdade é crente que gosta de Bíblia, é crente que gosta de aprender. E a educação cristã, ela visa justamente isso, aperfeiçoar, facilitar, dar ferramenta ao crente para que ele possa estudar a Bíblia e compreender as verdades que nela estão escritas. A educação cristã e os seus desdobramentos. Eu coloquei aqui algumas implicações da educação cristã. Além de visar a formação de leitores da Bíblia, ela também influencia diretamente as áreas sobre as quais a igreja está fundamentada. Veja como é importante o ensino na igreja, não só o ensino na igreja, mas a leitura bíblica, devocional e individual. Porque conhecer a Bíblia e se aprofundar em seus ensinamentos influencia tudo aquilo que fazemos na igreja. O conhecimento da Bíblia é necessário para, em primeiro lugar, a adoração. A adoração a Deus é uma das principais funções da igreja e deve ser feita de acordo com os ensinamentos revelados na palavra de Deus. Eu preciso adorar a Deus, não do meu jeito,
mas do jeito que ele deseja ser adorado e do jeito que ele estabeleceu dentro da palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus ele foi muito detalhista com relação a como deveria ser a adoração no tabernáculo. No Novo Testamento, nós encontramos vários princípios da adoração. Não é adorar a Deus de qualquer jeito. Há princípios, há normas, há verdades que estão em volta da adoração e eu preciso conhecê-las. E como eu chego ao conhecimento destes princípios? Por meio do estudo da palavra de Deus. Olhe como é importante a leitura da Bíblia. Tem um versículo lá no Salmo 100 e o verso 4 diz assim: entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Princípios de adoração. Se fôssemos falar aqui sobre adoração, gastaríamos também um trimestre. Vamos lá. Em segundo lugar, a educação cristã, ela também implica, ela tem influência, ela influencia diretamente não só a adoração, mas também a comunhão. O que seria a comunhão? Comunhão é participação, é companheirismo, é contribuição. Como função da igreja, ela deve ser não só entendida, mas também vivenciada pelos cristãos. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25, sobre a importância da comunhão. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, de ter comunhão, de nos reunir, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A leitura da Bíblia, a educação cristã tem influência direta também no serviço. A educação cristã tem o desafio de preparar e encaminhar os membros da igreja para cumprir sua função de servir a Deus e aos homens por meio do ensino sadio da Bíblia Sagrada. Olha o que diz Marcos 10:45, Jesus deixou-nos o exemplo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A educação cristã e a leitura da Bíblia também nos auxilia em nossa vida de santidade. Veja que o próprio conceito da palavra educação dentro da Bíblia, ele tem algumas conotações diferentes a depender do contexto. É o que diz aqui o tópico de número 2, subtópico 1. A educação, ela vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. E olha só, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. O ensino da Bíblia, ele justamente ele tem essa finalidade de treinar e de corrigir. No caso de adultos, se refere ao que se desenvolve a alma, corrigindo os erros e controlando as paixões. Conhecer a Bíblia e se dedicar em se aprofundar nas verdades da palavra de Deus tem implicações, resultados, tem, eu posso assim, associação direta a uma vida de santidade. O tópico de número 3 vai tratar sobre o seguinte: é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura diária da Bíblia é uma das disciplinas espirituais que o crente não pode negligenciar. Todo crente que goza de saúde espiritual, ele vive na prática de algumas disciplinas. E disciplinar aqui, ou disciplina, eu não estou falando numa conotação, numa denotação negativa, de correção, de castigo, mas eu estou falando de disciplina no sentido de obediência, um sentido positivo, de obedecer, de se sujeitar. E veja, algumas disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, jejum, oração, praticar esmolas, é o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 7, se eu não me engano, é capítulo 6. Então são algumas disciplinas espirituais, poderia citar várias aqui. Elas comungam entre si e elas produzem, elas elevam a vida espiritual. Mas nós falaremos e nos deteremos apenas à leitura da Bíblia. E a grande questão aqui, tivemos um trimestre todinho sobre a Bíblia, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Mas a pergunta final desse trimestre é: como ler a Bíblia? E eu quero lhe dar aqui, vou lhe mostrar aqui 11 passos de como ler e estudar
a Bíblia. Se você não baixou o subsídio, anote todos eles, pois são importantes. Em primeiro lugar, o primeiro passo para se estudar e ler a palavra de Deus. Ore para que o Senhor faça de você uma pessoa ensinável por meio de seu Espírito Santo. Reconhecer nossa própria ignorância nos coloca no caminho da bênção. Então, o estudo e a leitura da Bíblia começa com oração. Você vai orar não só por iluminação, mas você vai reconhecer a sua ignorância e você vai submeter o seu coração àquilo que está revelado na Bíblia. Senhor, eu sei que muito do que está escrito em Tua palavra contradiz os meus desejos, condena as minhas práticas e revela a maldade do meu coração. Mas eu me sujeito à Tua palavra, me sujeito à Tua orientação e peço que o Teu Espírito Santo me guie no estudo das Escrituras. É a primeira postura de quem lê e de quem estuda a Bíblia. Depois, em segundo lugar, em oração, selecione o livro da Bíblia a ser estudado ou lido. Provavelmente o Evangelho de João é escolhido mais frequentemente. A carta de Paulo aos Romanos seria um segundo texto. Pessoas que não sabem por onde começar a leitura da Bíblia, nunca leram a Bíblia, ou não têm muito contato com as Escrituras e querem começar a estudar agora, a maioria dos estudiosos indicam como primeiro livro a ser lido o Evangelho de João. E assim por diante. Você pode ler a Bíblia sistematicamente, cronologicamente. Você pode ler a Bíblia de diversas maneiras, seguindo um plano de leitura dos mais variados. Leitura da Bíblia em 1 ano, leitura da Bíblia em 6 meses, leitura da Bíblia em 3 meses e assim por diante. Mas você precisa selecionar um livro. Ou você vai ler ou você vai estudar. Qual é a diferença de ler e de estudar? Quando você está lendo, você vai lendo ali e você não se detém a uma passagem por muito tempo. Quando você está estudando, você vai utilizar comentário, você vai meditar, você vai gastar, às vezes, dias em um único capítulo, entendendo a mensagem daquele capítulo. Isso é a diferença, mais ou menos, basicamente, entre ler e estudar. Há mais diferenças aqui, mas o tempo não nos permite. Em terceiro lugar, comece com uma porção pequena ou com um capítulo por dia. Não adianta tentar abraçar o sol. Eu não acho que o ditado não é assim, não. Eu acho que o ditado é outro. Mas não adianta tentar fazer tudo de uma vez só. Eu vou ler... Não tenho o costume de ler a Bíblia, então aí começa assim, eu vou ler a Bíblia 12 capítulos por dia, 15 capítulos por dia. Não vai conseguir, vai desanimar. Vai ler um dia sim e o resto do ano não. Então comece devagarzinho, comece lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um capítulo por dia, depois aumente para 2, depois aumente para 3, depois se você puder, leia a Bíblia de manhãzinha quando acordar, a Bíblia depois do almoço, a Bíblia antes de dormir, e você vai ver como a prática da leitura ela vai fluir. Seu objetivo será estudar e ler a Bíblia inteira. Mas não pense nessa tarefa assim, porque você pode se assustar. É muita coisa para ler. Mas se lembre, é o que está escrito aqui, que um grande trabalho é feito de muitos pequenos trabalhos. 3 capítulozinhos por dia você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Em quarto, em um caderno, escreva em forma de pergunta tudo sobre a passagem que não esteja claro, isto é, o que significa isso? O que é que isso quer dizer? Às vezes você está lendo a Bíblia e de repente você se depara com uma passagem que você não entendeu o que o escritor ele tinha a intenção de ensinar. Aí quando você se depara com uma passagem assim, você escreve o que significa isso? Aí escreve o versículo se possível e depois, em um momento posterior, você vai pesquisar aquilo ali. Em quinto lugar, frequentemente releia a passagem ou as passagens da Bíblia, ou os capítulos, ou os livros. Memorize-os se for possível, até que sua mente fique saturada das palavras da Escritura. Ou seja, não tenha pressa. Tem gente que tem muita pressa. Eu quero ler a Bíblia todinha em uma semana. É melhor. Agora esse ditado eu vou acertar. Mais vale uma página entendida do que 100 livros lidos sem compreensão. Veja só, mais vale uma página lida, bem entendida, compreendida, do que 100 livros lidos
sem compreensão. Então não tenha pressa, releia, leia novamente, memorize. Se for possível, memorize não só versículos, mas até mesmo capítulos. Sexto, faça a leitura em tantas traduções confiáveis da Bíblia quanto forem possíveis. Mesmo paráfrases podem ser úteis para esclarecer o significado de um versículo. Eu tenho aqui essa Bíblia da editora Geografia, eu gosto muito de utilizar ela porque ela é uma edição comparativa. Ela tem aqui, eu vou tentar mostrar a vocês, deixa eu abrir aqui um capítulo, vamos lá. Calma aí, irmão, segura aí, não desiste não. Veja só, acho que a câmera vai focar aqui, veja. Ela tem uma coluna com a versão corrigida e uma coluna com a versão NVI. O que seria isso? É uma leitura da Bíblia comparada. Você vai ler na versão corrigida, na versão atualizada, na versão NVI, na versão NVT, na paráfrase Bíblia Viva, na paráfrase NTLH, na paráfrase A Mensagem. E isso vai lhe trazendo clareza sobre o texto que você está estudando. Sétimo, leia tantos bons comentários sobre a Bíblia quanto puder encontrar. Seja um pescador que pesca com redes, buscando ajuda de onde puder encontrar. Contudo, você deve tomar cuidado para não permitir que os comentários tomem o lugar da Bíblia em si. Isso é importante. Eu tenho aqui atrás alguns comentários, há mais comentários aqui, comentários do Hernandes Dias Lopes, tenho aqui comentário do Orlando Boyle, comentário exegético, essa linha de comentários aqui da publicadora Sherry, comentário histórico-cultural, comentário Beacon, tem aqui o comentário de Wisber e vários outros comentários. Tem aqui comentário do William MacDonald, comentário do John MacArthur, tem comentário aqui que eu nem sei mais aqui, tanto comentário que tem aqui. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Você deve utilizar todos esses recursos, mas ter em mente que a Bíblia é o seu livro-texto, é o livro principal, porque tem gente que esquece da leitura da Bíblia e fica lendo só comentário. Como diz também aqui outro ditado, esse também eu não vou errar. Coma a laranja, eu até anotei para não errar, coma a laranja e deixa as sementes, ou coma o frango e deixa os ossos. Spurgeon, ele chega a dizer que você deve passear por bons livros e morar na Bíblia. Oitavo, discuta as perguntas e questões com outros cristãos e tente obter resposta. Você não entendeu? Procura um cristão maduro. Compartilhe com ele a sua leitura e as suas dificuldades e assim haverá aprendizado mútuo. Em nono lugar, continue buscando até que você consiga dar uma explicação simples e concisa da passagem a outra pessoa. Se você não conseguiu realmente dominar uma passagem, aliás, você não conseguiu dominar realmente uma passagem até que possa explicá-la com simplicidade e clareza. O que é isso aqui? Há textos das Escrituras cujo sentido é cavernoso, cujo entendimento é difícil, é muito difícil. Textos das cartas de Paulo, se o próprio Pedro chegou a dizer que era difícil entender algumas passagens das cartas paulinas, Pedro, que era contemporâneo de Paulo, que dirá a gente? Mas nós precisamos focar no estudo dessas coisas também, não negligenciá-las, e nós devemos nos aprofundar tanto até sermos capazes de tratar um assunto difícil de forma simples. Veja, não é simplista. Simplista é aquele que trata do assunto com aparente profundidade, mas é raso. O simples é aquele que consegue explicar, ou melhor dizendo, aquele que tem essa capacidade de simplificar. Ele é aquele que consegue explicar um assunto simples de uma maneira que um leigo, aliás, um assunto difícil, de uma maneira que um leigo entenda. E isso se adquire com muito estudo. Décimo, passe a outros aquilo que você aprendeu. Você leu, você compartilha. Você leu, notou, viu aqui uns pontos, um negócio bem... Compartilha. Começa a conversar, conversa com um, conversa com o outro. Vai conversando. Olha, fulano, eu li esse texto aqui e ele diz isso. E isso vai lhe ajudar a fixar o conteúdo. Por fim, estude com a intenção de obedecer ao que está lendo. Essa daqui é a dica. Você vai estudar a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, você vai fazer isso com o objetivo de obedecer. Não é assim estudar a Bíblia e dizer assim, essa vai ser para fulano, hoje fulano me paga, hoje ele vai apanhar, vai levar uma surra de Bíblia. Não. A Bíblia é um espelho onde contemplamos a nossa própria face.
e enxergamos os nossos defeitos. Então, você vai estudar para viver. Você vai colocar primeiro em prática. Depois que aquilo for uma realidade em sua vida, aí você começa a ensinar, encorajar os outros a viverem também. É o que Esdras diz em seu livro. Ele aplicou o seu coração a conhecer as Escrituras, a aplicá-las à própria vida e depois a ensiná-las. Meus irmãos, assim nós finalizamos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e eu revelo a minha gratidão a Deus e também a você que esteve comigo todas essas aulas. Fico muito satisfeito em produzir esse conteúdo para ajudar os irmãos. Às vezes a gente não tem noção de como aquilo que ensinamos aqui no quarto de minha casa chega a uma quantidade grande de pessoas. Eu tô digitando assim um subsídio e nunca passa pela minha cabeça o tanto de gente que vai lê-lo. Às vezes eu tô gravando uma pré-aula, como agora estou gravando, e eu não tenho noção de quantas pessoas vão assistir, de onde as pessoas estão assistindo, de quais estados, um tipo variado de pessoas. E isso me deixa maravilhado. Eu entendo que é a mão de Deus. Então, eu quero aqui lhe desejar uma ótima aula de escola dominical, um ótimo fim de semana e vou lhe pedir, abra a jaula. Te espero no segundo trimestre do ano letivo de 2022.